a questão da gratuidade dos estudantes, a gratuidade, a tarifa zero. No momento daquelas discussões da tarifa zero, falou-se muito de, talvez, então, pelo menos para os estudantes, dar-se o valor da tarifa zero. Os estudantes são os que mais andam a pé. A divisão modal aqui da região metropolitana de São Paulo, 1/3 anda a pé, a maioria é estudante. Então, a tarifa zero, ela não ia favorecer quem anda de transporte coletivo, ela ia induzir quem anda a pé a migrar para o transporte coletivo, e ninguém estava fazendo a conta de qual que seria o custo operacional para aumentar esse sistema de transporte, para dar sustentação a toda essa nova demanda, se aumentasse a oferta. Mas se não aumentasse a oferta, ninguém estava falando do nível de serviço carregado que ia ficar. Então, essas análises, elas precisam ser feitas sempre com todos esses elementos, e precisa ter essa matriz multicritério desse tópico, política tarifária, para que isso daí seja, enfim, discutido com bastante propriedade. Então, aqui também, mesma coisa, se você fizer intervenção em tarifa pública ou de remuneração, qual o efeito em cada um desses elementos. E, por fim, a questão muito importante também da estrutura de custos. Quando a gente fala que a remuneração é ou não suficiente para pagar os custos de operação, antes da gente fazer esta análise, eu acho que cabe uma pergunta, que é: os custos, eles estão bons, eles estão razoáveis, eles estão racionalizados, eles são maiores, menores do que a média, ou do que as referências, ou do que as boas práticas que a gente tem visto? Todos os custos de todos os operadores, eles são compatíveis entre si? O que está sendo considerado entre cada um? Então, para fazer essa análise, é muito importante a gente colocar na mesa essa discussão da questão dos custos, e eu acho que todo mundo aqui sempre está envolvido com o uso dessa informação de custos. Todo mundo sabe a dificuldade da gente identificar qualquer custo de operação num, manutenção no outro, e assim uniformizar e padronizar estes custos dos vários operadores. Então, essa simulação destes custos também, de otimização desses custos, também é importante para fazer toda essa análise. Bom, é isso que eu queria falar para vocês, e fica aqui vamos dizer, o convite para todo mundo incluir todas essas informações nas simulações. Tá bom? Agradeço a Maria Inês. E agora, vou chamar aqui o Harald Zetkoff, presidente do Via 4, concessionária responsável pela linha 4 amarela do metrô, e a primeira experiência da iniciativa privada comandando um sistema de metroviário aqui em São Paulo. Bom dia. Até difícil falar depois do Jurandir, né, que deu uma aula aqui sobre integração, e a Maria Inês também, que trouxe conhecimento sobre como fazer essas simulações, mas eu vou dar para vocês um panorama sobre a perspectiva de um operador privado. Então, quando nós falamos o tema da palestra aqui, do tema aqui da 22ª semana, que é avançar com eficiência, agradeço ao Emiliano a oportunidade de participar mais uma vez. Além de poder compartilhar o nosso conhecimento, tem também sido uma fonte de conhecimento para todos que participam deste evento. Então, eu vou trazer uma dimensão adicional aqui. Quando a gente fala de avançar com eficiência, tem uma questão mais importante associada a isso. Além do avanço, além da eficiência, como que a gente consegue fazer isso de forma sustentável. Inicialmente, para a gente falar rapidamente sobre o modelo de PPP, o modelo tem sido adotado aí para prover o avanço da rede. O modelo de PPP foi implementado e achado como fazendo todo sentido para a repartição dos investimentos, para a tração do privado também, para contribuir na expansão da rede. E cabe ao poder público a regulação, o controle e a fiscalização de serviços, o foco em atividades estratégicas, a rede que a gente tanto fala aí, a quem cabe fazer o desenho da rede e a integração
do sistema de transportes com as questões urbanísticas e sociais da cidade. A preservação do interesse público e o poder público é ainda beneficiado pela desoneração e pela modicidade tarifária. A operação privada tem um grande incentivo à eficiência, à produtividade e à qualidade. O privado está amarrado a um contrato onde ele tem índice de performance, índice de atendimento, índice de qualidade que ele precisa atender. O privado precisa atender rígidos cumprimentos de normas e padrões, requisitos legais e requisitos contratuais. E no privado surge aí uma necessidade, uma vantagem adicional, que é a segregação clara da estrutura e dos papéis estratégicos. Hoje, na empresa privada, a gente tem um controle rigoroso de custo, porque nós fazemos o resultado sendo mais eficientes. Quando a gente vê operador público, operador privado, em princípio é a mesma coisa. Você pode ter um operador público, vários países do mundo você tem em Londres, por exemplo, o próprio setor público faz a operação. Em outros países, o setor público contrata um operador para fazer a operação, não no modelo de PPP. Mas, quando a gente fala de segregação de papel, nós vemos aqui, falando da cidade de São Paulo, o metrô de São Paulo. O metrô de São Paulo tem tanta competência que ele acaba assumindo outros papéis que não são de operação de metrô. Eu, em outras oportunidades, trabalhei em outras empresas aqui na cidade de São Paulo, onde o gestor era um funcionário emprestado pelo metrô. A própria Via 4 tem hoje uma comissão de acompanhamento, onde grande parte dos membros é emprestado pelo metrô. E esse custo acaba contaminando o custo total do serviço do metrô. Quanto custa a operação metroviária, o transporte de passageiros feito pelo metrô? É certamente menos do que o custo total, porque tem uma série de outras atividades que estão embutidas nisso aí. O Jurandir falou, a Maria Inês falou também, da tarifa de remuneração contratual, que é diferente da tarifa pública. No operador privado, no caso da Via 4, nós temos ainda outras fontes de receita, receita acessória, de publicidade, de aluguel de espaços para lojinhas e esse tipo de coisa. Mas é importante saber isso, que no operador privado, essa segregação clara de custo nos permite analisar a eficiência e buscar sempre melhorar a nossa prestação de serviço. E a nossa remuneração contratual hoje, nós temos uma tarifa média de remuneração de R$ 2,08. A tarifa é R$ 3,80, mas eu recebo a tarifa cheia para cliente exclusivo e meia tarifa para cliente integrado. Na média, como 90% dos nossos usuários são integrados com outras linhas de metrô, a tarifa média que eu recebo é R$ 2,08. Com essa tarifa de R$ 2,08, nós conseguimos pagar os investimentos por conta do privado, são aqueles investimentos que desoneraram o poder concedente. Nós compramos os trens, nós compramos o sistema de sinalização, pagamos, além dos investimentos, todos os nossos custos de operação e manutenção para prestação de serviço, e temos prestado um serviço da mais alta qualidade. A última pesquisa de satisfação que contratualmente nós precisamos fazer nos deu um índice de satisfação de 93,9%. 93,9% dos clientes da Via 4 classificam o nosso serviço como muito bom ou bom, que é um motivo de orgulho, mas é também um incentivo para nós aumentarmos sempre a eficiência. Além disso, nós pagamos custo de financiamentos, ou seja, nossos trens, compramos 14 trens para a fase 1 e mais 15 para a fase 2, que já estão em processo de chegada aqui. Esses trens são financiados e esses custos de financiamento são pagos e arcados pela concessionária. Pagamos impostos, a empresa privada paga impostos pesados, além do imposto de renda, PIS, COFINS, ICMS, todas essas questões. Mesmo com todos esses custos, com a tarifa de R$ 2,08, ainda sobra dinheiro para remunerar os acionistas através dos nossos resultados econômicos e financeiros. Mostra que uma operação bem cuidada, com eficiência, ela é, sim, sustentável sob o aspecto de vista meramente da operação. O modelo de PPP, ele tem sido usado, tem evoluído muito. A Via 4 é a primeira PPP de transportes, o contrato foi assinado em 2006, nós vamos comemorar 10 anos de contrato agora em novembro. Nós vimos nesses 10 anos um avanço grande do modelo de PPP. No nosso caso,
todo o investimento em infraestrutura ainda foi feito pelo governo do Estado, ou seja, o governo do Estado construiu a linha, construiu as estações, o sistema de energia elétrica e coube à concessionária o fornecimento dos trens e dos sistemas de sinalização. Isso gerou uma série de conflitos, como o que nós estamos vivendo hoje, por exemplo. Para a fase 2, é responsabilidade do Estado construir as estações faltantes, Higienópolis, Oscar Freire, Morumbi, Vila Sônia. Por uma questão de dificuldade contratual por parte do Estado com a empresa que tinha sido contratada, esse serviço foi paralisado. Estamos aí há mais de um ano com o serviço paralisado, foi recontratado agora. Mas, no meio do caminho, quando se decidiu fazer a fase 2 e o governo do Estado contratou as obras civis e sistemas, a concessionária comprou os trens, porque eu preciso de 15 trens para a fase 2. O que acontece? Os trens foram comprados, os trens estão chegando, 9 desses trens já estão aqui, os outros chegam até o fim do ano, e eu recebo o trem, paguei pelos trens, o prazo de garantia deles está correndo, está vencendo. Mais do que isso, tem que estacionar os trens nas linhas e vão me dar uma série de problemas de manobra no dia a dia. Óbvio que, além de gerar custos adicionais, isso aqui também me dá maiores dificuldades para a implantação da fase 2. Isso vai gerar, como existe um contrato, um claim, ou seja, uma demanda contra o poder concedente por causa desse descasamento, que é o descasamento igual que já aconteceu na fase 1, que já foi reconhecida a dívida e até hoje não é pago. Então, esse modelo de PPP da linha 4, apesar de ter sido um modelo bem sucedido e de sucesso, deu origem a um outro modelo, que é o caso da linha 6 aqui de São Paulo e do metrô de Salvador, que nós temos hoje 2 exemplos. Um exemplo muito bem sucedido, onde a concessionária do metrô de Salvador tem conseguido fazer todos os investimentos necessários em ritmo acelerado. Salvador vai ter, em 2 anos, 40 quilômetros de metrô. E aqui em São Paulo, no caso da linha 6, onde foi feito um contrato onde, para evitar esses conflitos que tem no modelo do contrato da Via 4, julgou-se todos os investimentos para dentro do parceiro privado, com alguns financiamentos que seriam feitos pelo BNDES ou pela Caixa Econômica Federal. No caso de Salvador, deu certo. Aqui, no caso de São Paulo, como vocês viram notícias dos jornais da última semana, a linha 6 passa hoje por dificuldades por problema de financiamento. Ou seja, acabou-se com um conflito, mas, por outro lado, tem um risco aí de andamento de todo o projeto. Mas são modelos que, vamos dizer, a evolução do modelo de PPP, ela é, sim, um modelo bem-sucedido, que tem divisão de papéis, divisão de responsabilidades. É um modelo que está sendo aprimorado e, graças ao modelo de PPP, não só em transporte, em outros assuntos de saneamento, de educação, tem evoluído bastante. Do lado do avanço, acho que estamos bem, temos grandes projetos andando e sendo conduzidos e contribuindo para o avanço da rede. Do lado do desafio, o grande desafio hoje é o desafio da integração física e tarifária. O primeiro deles é o planejamento da rede e a equação do compartilhamento entre as receitas do sistema. Então, hoje nós temos a Via 4 integrada no sistema, recebe uma parte da tarifa. Então, o cliente do transporte público, ele comprou um bilhete, vai usar a Via 4 ficou com R$ 2,08, ele passou para o metrô, para a linha verde, o metrô vai ficar mais um pedaço da tarifa, saiu dali, pegou um trem da CPTM e vai ficar mais uma parte da tarifa. Ou seja, será que o R$ 3,90 que foi pago remunera todo mundo? E quanto mais pessoas tiverem, como o Jurandir colocou, as cidades vão crescer, vão ficar maiores, a necessidade de integração vai ser ainda maior, teremos mais operadores, tanto públicos como privados. Então, dividir a tarifa para todos os operadores, ainda com o nível de gratuidade que nós temos, é hoje um enorme desafio. Outro desafio a ser vencido é a destruição de valor pela concorrência entre os modais. Nós temos hoje, em São Paulo, metrô, temos metrô privado, Via 4, temos CPTM, temos SP Trans, temos MTU, tem uma série de players que competem entre si e dentro deles próprios. Por exemplo, nós temos a linha 4, que faz uma ligação de Butantã até a Luz, que vamos chegar até a Via Sônia, e temos ônibus da MTU e ônibus da SP Trans, que concorrem diretamente no mesmo traçado da Via 4.
Isso faz com que o nosso trem hoje, nós transportamos 700 mil passageiros por dia, mas temos capacidade para transportar 1 milhão de passageiros com um custo marginal a mais. Você para na Avenida Francisco Morato e fica olhando os ônibus, você vai ver um monte de ônibus com meia carga, ônibus vazio, mostrando que o sistema ele poderia ser mais eficiente, podia aproveitar melhor a capacidade existente. E quem paga por essa ineficiência é o próprio cidadão. Ou é o Estado, através do subsídio, através de honrar o contrato, porque os contratos de PPP têm uma receita, limites de receita para mitigação de risco, ou o próprio cidadão que vai pagar isso indiretamente através de imposto. Isso é muito fácil de entender. Na semana passada, a gente estava discutindo a diferença de Uber e de táxi, né? Por que o Uber é mais barato? Então, na semana passada, eu saí de um evento, na sexta-feira, e tinha na porta um monte de táxi parado esperando o cliente. No sábado, eu saí de casa, fui a pé, fui ao mercado, voltei. Na minha rua tem 2 pontos de táxi, com táxi parado lá, com um motorista esperando aparecer algum cliente. Quem está pagando essa ineficiência? A tarifa do táxi. Você pega o Uber, por exemplo, graças a um programa, a um software inteligente que existe, e você conversa com qualquer motorista, ele raramente fica parado. Ou seja, o custo da ineficiência, a captura da eficiência permite com que ele pratique uma tarifa muito melhor. Isso é o mesmo que acontece no sistema de transportes. Se nós conseguíssemos capturar todas as ineficiências do sistema, será que o subsídio seria menor? Será que a tarifa podia ser mais adequada? Então, esse desafio da rede, que além do desafio técnico de trazer todas as linhas para a discussão e fazer o desenho onde você privilegia cada modal na sua eficiência máxima, tem também uma necessidade política muito forte de levantar essa bandeira e dizer, eu vou fazer isso. Essa questão dos modais é outra questão que na rede deve ser avaliada. O metrô, ele sem dúvida, para grandes corredores, para grande capacidade de carga, ele é imbatível, tanto em conforto como em eficiência, como em previsibilidade de chegada. Mas o metrô, graças a Deus, só anda no trilho, né? Ele não sai do trilho, então tem muita gente que não consegue morar ou pegar o metrô a uma distância menor do que 500 metros ou 1.000 metros, que é razoável andar. Então, é necessário que existam outros modais integrados ao metrô. O ônibus, por exemplo, ele é imbatível na capilaridade. O ônibus te dá um transporte praticamente de ponto a ponto. A maioria das regiões da cidade, você tem um ponto de ônibus que está a 2 quarteirões, a 5, a 10 quarteirões da sua casa. Só que quando você chega na longa distância, o ônibus não consegue competir. Pegando o exemplo lá de Taboão da Serra, nós fazemos o trajeto de Butantã até Luz em 16 minutos. No ônibus, com 16 minutos, nem de madrugada, né? Você pode gastar 1 hora, 1h30. E o que acontece pela falta da integração tarifária? Muitas pessoas que vêm de ônibus, vêm lá de Taboão da Serra, quando chegam em Butantã, poderia descer do ônibus, pegar o metrô e chegar em 16 minutos na Luz ou ao destino dele. E a pessoa, muitas vezes, prefere ficar chacoalhando no ônibus mais meia hora, mais 40 minutos, para não pagar a integração de meia tarifa. Tá? Então, essa questão tarifária ela é importante, porque ela pode capturar para nós todas as ineficiências que existem no sistema. Isso só é possível se nós tivermos um agente político forte, importante, que é uma agência reguladora metropolitana. São Paulo não é só a cidade de São Paulo, tem todos os municípios vizinhos, e é muito difícil diferenciar quem que é de São Paulo e quem que é do município vizinho. O caso de Taboão da Serra é um desses, né? Todos os outros municípios vizinhos de São Paulo, se nós não conseguirmos fazer uma integração tarifária e quebrar a competição que existe entre municípios e dentro do próprio município, entre os modais, aquele cliente que vai vir, ele vai vir de EMTU, ele vai vir de SP Trans, ele vai vir de metrô, ele vai vir no carro próprio. Então, uma vez que a gente consegue ordenar e organizar toda essa malha, todo esse sistema, a gente vai conseguir fazer uma integração muito mais fácil.
Aqui, dando exemplo de produtividade dos sistemas, aqui comparando somente metrô com VLT, com BRT, nós vimos que nos sistemas onde você precisa transportar muitos passageiros com grande velocidade, sem dúvida o metrô ele é mais adequado. O BRT ele não consegue chegar na capacidade nem na velocidade do metrô, e o VLT também fica abaixo do BRT ainda. O ônibus estaria mais para cá ainda. A velocidade média do ônibus em São Paulo hoje está da ordem de 12 km por hora. Então, não dá para competir com nenhum sistema sobre trilhos com um sistema sobre pneus. Bom, terminando, quando a gente fala de avanço, com eficiência e de forma sustentável, nós, na perspectiva do operador privado, nós enxergamos aqui 3 grandes desafios. Um é o planejamento da rede, com a alocação dos modais, buscando a maior eficiência de cada modal. Onde que tem ônibus, onde que tem metrô, onde que vai ser monotrilho e como que essas